Olá, está começando mais um episódio do podcast Pode Isso. Eu sou a Laura Nani. Eu sou a Ana Sofia. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e comente. Hoje estamos com a professora Jane Nascimento, professora do Fundamental 1. Por favor, faça uma breve apresentação. Boa noite, sou a professora Jane, há praticamente meio século, né? Já fui casada, mãe de 3 filhos, 5 netos e um punhado de alunos, né, durante todo esse tempo. Trabalho com vontade, com dedicação e creio assim que eu tenho muita vontade de continuar trabalhando até onde minha idade permitir, é claro. Tia Jane, vamos começar voltando um pouco ao passado. Como foi a sua infância? Minha infância não foi nada assim parecida com as de hoje, né? A infância de hoje é muito tecnológica. A minha infância foi muito de brincadeiras, né? Brincadeira na rua, brincadeira de correr atrás do outro, de fazer brinquedos com sucata. E também eu tinha muita amizade com pessoas um pouco mais velhas que eu, né? Então eu acabava me envolvendo muito precocemente com os assuntos, né? Então eu era precoce em tudo. Então eu creio que isso assim tirou um pouco da minha infância. Hoje eu acho que a gente tem que seguir a idade certinha e ter amizade com as pessoas da mesma idade. Por eu ter passado por isso, eu creio que eu amadureci muito rápido, sem necessidade. Como foi a sua época de escola? Desde a sua lembrança da escola até as etapas seguintes, ensino médio, fundamental? Porque eu venho de uma família bem simples, né? Meu pai era caminhoneiro, não parava muito em casa, e a minha mãe, ela tentava suprir esta falta. Mais antigamente, eu creio que o estudo era um pouquinho mais, falavam que não era tão profundo, mas eu creio que sim, porque minha mãe só frequentou até o 3º ano, mas ela lia como ninguém, sabia tabuada na ponta da língua, cantava o hino nacional, e isso ela já foi preparando. Nós não tínhamos pré-escola na época, né? Não tinha creche, mas ela já ensinava desde pequena a cantar o hino, a escrever o nome, as letras do alfabeto. Então, quando eu entrei na escola no 1º ano, eu já sabia tudo isso. Eu entrei novinha, com 6 anos e meio, mas eu já me destacava nesse sentido porque ela me preparou. Não só a mim, mas também aos meus irmãos. Então, nós fomos assim preparados por ela. E eu frequentei uma escola que antes chamava-se Anexo, era o prédio que é hoje próximo ao IE. Estudei ali, né, até meu 4º ano, na época, 4ª série. E nós tínhamos que fazer um exame de admissão para frequentar a 5ª série. Né? Nós só poderíamos frequentar a 5ª série se passássemos por esse exame. Então, nós éramos preparados para depois na 4ª série, no último semestre, nós éramos preparados para fazer essa prova. Aí eu passei, já fui para o 6º ano, né, para a 5ª série, que não é o 6º ano hoje, 5ª série, e terminei o ginásio, antigamente era ginásio. Eu tinha que escolher, eu vou para o ensino médio, fazer o quê? Né, porque na minha época era colegial. Fazer colegial, mas eu não sei nem o que eu vou estudar. Mas nós tínhamos o normal. E eu falei, eu quero parar de estudar e trabalhar. E fui trabalhar. Fui trabalhar num bazar, larguei depois do 8º ano, né, da 8ª série, fui trabalhar. Aí uma amiga me convidou para fazer a matrícula do magistério. E eu fui fazer essa matrícula. E nós éramos em poucas alunas, tínhamos poucas alunas, por isso que ela me convidou para fazer a matrícula, para que essa sala fosse aberta. Aí eu entrei no magistério, mas não era minha pretensão ser professora. Né? Entrei. Eu acho que eu gostei. Mas aí eu fiz o magistério, 4 anos, e concomitantemente eu fiz técnico de contabilidade. Então eu estudava à tarde e à noite
eu fiz o curso de técnico de contabilidade. Depois, 4 anos de magistério e 3 de técnico de contabilidade. Quando terminei o magistério, aí veio a especialização para pré-escola, porque até então não tínhamos pré-escola. Aí eu fui fazer mais um ano. Eu fiz 5 anos, vamos dizer que seria hoje o ensino médio, né? Mas naquela época era o que precisava para se tornar professora. E eu iniciei minha carreira de professora aos 17 anos. Tá? Eu não estava nem formada ainda, eu estava na escola, precisava de uma professora e eu fui trabalhar. Não sabia nem como trabalhar, né? Mas entrei com isso. A senhora pode compartilhar uma experiência memorável que teve como estudante? Como estudante, memorável. Olha, eu acho que memorável mesmo, porque nós participávamos de muitas apresentações. Então, teve uma apresentação no ginásio de esportes que nós tínhamos que ter uma roupa específica. Era uma roupa assim toda cheia de babados, né? Uma roupa, um tecido florido, cheio de babados. E nós cantávamos músicas folclóricas. Então, era Escravos de Jó, O que é de Valentim, né? Usando uma madeira que a gente brincava. Então foi assim um evento bem legal mesmo, que foi da minha época, porque nós participávamos também de desfiles, né, comemorações cívicas. As comemorações cívicas eram, né, bem ensaiadas, nós tínhamos que decorar as poesias, nós cantávamos os hinos, mas as poesias eram decoradas. E lembrei de uma coisa. Numa dessas comemorações, foi no Dia da Árvore, eu decorei uma poesia sobre a árvore. Aí eu me preparei, né, na hora de entrar lá no tablado para a apresentação, o diretor aqui ao meu lado, na hora que eu cheguei, cadê a poesia? Sumiu, né? Aí ele falou assim, esqueceu, né? Como se estivesse me cobrando. Eu pensei comigo, quem disse que eu esqueci? Eu estudei, ela está aqui. Rapidamente a poesia veio à minha mente e eu consegui declamar. Mas nós tínhamos esse hábito de declamar poesias, né? E além de cantar e apresentar desfiles, nós éramos bem, assim, era uma época bem envolvida com o ensino, com a educação. Eu acho bem legal esse negócio de poesia. Eu também participava de um projeto. Quando minha mãe era minha professora, ela passava toda semana poesia para 5 alunos, e aí a gente, no final da semana, lia para a escola inteira. Eu acho legal que é uma interação com a poesia para ensinar os alunos a lerem de uma forma mais rápida e de uma forma interativa também. Uhum, com certeza. Qual era a sua matéria favorita? Matemática. Eu acho que eu tinha uma professora muito brava de matemática. Ela se chamava Dona Isabel. E bonita, uma professora linda. Quando ela chegava na escola, né, ela chamava a atenção de todos. Ela era loira, eu sempre morena, né? Então o loiro sempre me chamou a atenção. E ela era muito elegante e mais enérgica. Não admitia de maneira alguma que nós olhássemos do lado, para nada. Mas foi assim, sempre foi uma matéria que me fascinou. Gosto muito da matemática. Você chegou a dar aula de matemática para a gente? Dei aula de matemática, sim, e até hoje, né? Eu não fiz o curso de matemática, eu sou formada em arte, né? Em arte, porque eu fui fazer faculdade depois que meus filhos nasceram, né? Como naquela época era muito difícil, né, estudar, poxa, não, a faculdade está aí, né, nas mãos, através da tecnologia, mas naquela época não. Então, quando eu fiz uma arte, a faculdade, eu tinha que viajar todas as noites, deixar meus filhos, mas eu trabalhava também. Então, eu trabalhava, cuidava dos meus filhos
e fazer a faculdade. Né? Então, mas eu deveria ter feito matemática, porque é a minha matéria preferida. Raro, né, alguém gostar de matemática, mas quando a pessoa gosta, Ela elogia sabe muito bastante. bem. Eu gosto. Teve algum professor que marcou a sua época escolar? É como eu disse, né? A Isabel foi uma professora e uma outra que ela está viva ainda, que é a dona Ana Helena, de Educação Física. Né? A dona Ana Helena Fregolente, ela é sempre muito esbelta, elegante também, professora de Educação Física, e nós íamos para a aula de Educação Física com um uniformezinho branco, uma sainha, né, toda cheia de prega, shortinhos vermelhos, conga, porque era não era um tênis da Nike, nem tênis, mas era um conga, meia 3/4 branca, tinha que estar assim, impecável, camiseta branca. E ela exigia, né, aquela rotina de exercícios. Então, nós fazíamos exercícios assim, abdominais, corrida. Ela era muito metódica e seguia aquele ritmo, né, de exercícios. E eu gostava muito dela. E hoje eu a vejo, né, já está bem velhinha, mas ela continua assim com aquela postura de professora de Educação Física lá daquele tempo, né? Ela me marcou bastante. Tem alguma coisa que te inspirou a seguir essa carreira de professora? Alguma coisa que te motivou assim, no momento? O que me motivou no momento foi assim, por eu ter entrado, né, nesse curso, a convite dessa minha amiga, da Mércia, e aí depois eu não quis sair, porque se eu saísse, provavelmente a sala fecharia, não teria número. Aí eu fui ficando. Então, esse foi um dos motivos. E logo em seguida, eu já estava grávida do meu primeiro filho e eu continuei, né? Porque aí vem as responsabilidades. Então, e uma coisa levou a outra, não tinha outros caminhos, a gente não tinha muitos sonhos, né? Hoje não, hoje a gente tem assim condições de sonhar mais amplamente, porque você tem onde buscar. Como eu disse para vocês, eu venho de uma família assim bem simples, onde jornais, revistas, não era nosso acesso. Eu via histórias infantis no rádio, às 9 horas da manhã, quando eu contava as historinhas. Então eu ficava ouvindo as histórias pelo rádio, porque nós não tínhamos TV na época, né, na minha idade. A TV chegou quando eu tinha, na minha casa, quando eu tinha 10 anos, né? E não funcionava o dia inteiro a TV. As programações eram assim, elas começavam tipo 6 horas da tarde e só à noite. Aí depois saía fora do ar. Então, revistas, imagina, meus pais compraram revistas, jornais, gibis, mas eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre conto isso para os meus alunos. E minha mãe, ela achava que eu, né, como a filha mais velha, tinha que ser uma excelente dona de casa, onde eu deveria lavar, passar, cozinhar, né? Ela me ensinou muito, tinha esse lado, mas ela não ligava muito para a leitura, porque ela não foi. E o que eu fazia? Eu conseguia emprestar algumas revistas, a gente trocava muito, revistas, jornais, revistas, gibis e uns livrinhos de Bang Bang, que tinha uns livrinhos pequenos assim, mini, eram umas histórias de Bang Bang. Então nós fazíamos muito a troca, porque nós não tínhamos condições de comprar. E eu me lembro que para ler, eu tinha que ler escondido dela. Então o que eu fazia? Colocava debaixo da roupa e ia ao banheiro, que era para ela não perceber que eu estava lendo, porque ela achava que era perda de tempo, a leitura. Eu acho muito inspirador como a gente mudou isso hoje em dia. Antigamente, as mulheres elas eram criadas para ser apenas uma dona de casa, não, enfim, um trabalho muito grande, uma responsabilidade muito grande. Mas hoje em dia elas assumem tanta responsabilidade de ser dona de casa, como trabalhar fora, como criar um filho, como também ajudar dentro de casa economicamente. Então, acho que isso é uma coisa muito boa que a gente vive nesses momentos. E é bem legal ter pessoas que já viveram a época da senhora
para contar pra gente e a gente agradecer os momentos que a gente tem agora, que acho que nem muitas são gratas. Era diferente. Nós dávamos mais valor, não sei, parece que era um valor muito grande para os estudos, né? Porque era difícil, né? A ponto assim de não ter calçados, que hoje, né, tem um monte de calçados, acho que é por isso que eu gosto de calçado, porque tinha um só. Na nossa época nós tínhamos um, só comprava outro quando aquele acabasse. Então, não podia ter mais que um, né? Não dava para ter. Minha mãe tinha 4, meu pai, né, minha família, éramos em 4 filhos, meus irmãos mais velhos trabalhavam desde cedo, começaram a trabalhar desde cedo. Mas nós não éramos assim, nunca faltou nada, mas não podia ter gastos extras. Quais desafios a senhora enfrentou durante a sua carreira? Assim? Vários desafios, muitos. Eu falo que a pré-escola do município de Rancharia, ela iniciou em 1974, 75, só tinha 2 salinhas. Uma ali onde hoje é o Lar Francisco Franco, que antigamente era a Casa das Meninas, e uma outra salinha lá na creche Dona Amélia. Né? Então, só tinha essas 2 salinhas, e o prefeito na época, que era o São Manuel, ele queria aumentar a pré-escola no município, né? Implantar mais. Então, ele pediu que nós fizéssemos um levantamento, ele quis que fizesse um levantamento no município de crianças com idade para a pré-escola. E eu fui trabalhar fazendo esse levantamento. Então, eu andava de casa em casa fazendo o levantamento, perguntando, né, sobre as crianças, e aí ele montou a escola, né, aí sim que nós tivemos a pré-escola no nosso município. E eu fui uma das primeiras, por isso que eu acabei me formando cedo, fui trabalhar. Então, o meu maior desafio, como eu disse para vocês, foi começar a trabalhar numa sala que não era sala de aula. A primeira sala foi no Centro Espírita Joana d'Arc, que não tinha carteira, que não tinha... as crianças sentavam em cadeiras apenas, né? Nós não tínhamos materiais, não tínhamos lápis, borracha, nada, não tinha nada, tinha que improvisar tudo. Então, esse foi um desafio, né, aos 17 anos, ter que dar aula para alunos de 6 anos, e dessa forma, sem uma sala apropriada. Nós não tínhamos licença gestante, nós não tínhamos poder faltar. Então, eu iniciei em 1978. Então, foram as primeiras salinhas da pré-escola do município. Esse foi um dos desafios assim, bem grandes. Outros, porque eu já dei aula em sítio, né? Que eu tinha que levantar cedo, andar 36 quilômetros para dar aula no sítio. Aí eu chegava lá no sítio para dar aula, era uma sala de madeira, uma classe de madeira, sujo, né, toda suja, os morcegos fazendo sujeira à noite, eu tendo que limpar no dia seguinte para poder dar aula. E nós limpávamos as salas, eu que fazia merenda, então tinha o fogão a lenha, que eu tinha que acender o fogão para fazer a merenda das crianças. Quando não, levava a merenda pronta também, que nós pegávamos no almoxarifado. Então, eu andava 70 quilômetros, 35 para ir, 35 para voltar. E isso quando não chovia, porque quando chovia para ir nesse sítio, nessa fazenda, nós passávamos por um rio, ali ninguém mais subia, né? Então, muitas vezes, eu dependia do trator da fazenda ir à frente para me rebocar até a minha cidade. Então, foram assim, vários probleminhas, vários desafios, um punhado. Se eu for contar, são inúmeros, né, os desafios. Falei alguns para vocês, que foi a implantação da pré-escola e quando eu fui para o sítio. Também no sítio, uma vez, eu fui varrer a sala de aula
E eu estava com a vassoura varrendo e enxerguei algo debaixo da carteira, da cadeira. E eu peguei a vassoura para ver o que era. Falei, nossa, vieram fazer sujeira aqui logo hoje, sujeira debaixo da carteira, da cadeira? Uma cobra. Uma cobra, meu Deus. A hora que eu joguei, que eu coloquei a vassoura para varrer, a cobra era uma cascavel, né? Então, perigo. Então, são assim, vários desafios, muitos, de chegar também na escola, nesse outro sítio, me lembrei agora, eu tinha um aluninho chamado Eduardo, e ele chegou lá para mim e falou, tia, minha mãe ganhou neném essa noite. Eu falei, nossa, é verdade, sua mãe ganhou neném, porque eu já sabia que ela estava grávida. Tá, eu vou lá visitá-la então, né? Eu fui até a casa para fazer a visita. Quando eu cheguei, o marido havia feito o parto, ali no sítio mesmo, sem higiene nenhuma, o cordão umbilical amarrado com um barbante, cortado com uma tesoura qualquer. Então, porque o sítio é 35 quilômetros, como eu disse. Aí, então naquele dia eu não dei aula, trouxe os dois, né, a mãe e a criança ao hospital para fazer, né, uma consulta para ver se estava tudo certo. Então, são essas coisinhas que a gente tem lembranças, né, lembranças boas. Uma realidade que não é nem existe hoje, né? Loucura. Você falar, eu fiz um parto com uma tesoura. Você vê. E, na verdade, eles fazem mesmo. Antigamente fazia isso, né? Para nós é algo muito estranho, né? Chocante. Chega a cortar o coração você vê uma pessoa nessa situação, sabe? Querer acolher, falar, meu Deus, que dó. Eu vejo que a senhora sabe várias coisas que aconteceram durante a vida. E sobre o primeiro dia de aula, a senhora lembra para contar pra gente? Primeiro dia de aula? Então, meu primeiro dia foi nessa sala que eu disse que não tinha carteira, não sabia o que dar, como trabalhar com essas crianças, como mantê-las em silêncio, ou o que ensinar, como fazer, eu não sabia nada. E isso fazendo o curso de magistério, ainda eu estava estudando. Eu tinha uma professora chamada Edi Machado, a dona Edi era uma professora de didática, e eu falei, dona Edi, eu acho que eu não sirvo para ser professora, porque eu não sei como trabalhar. A senhora está ensinando aqui, nós estamos estudando, nós estamos estudando livros, técnicas, teorias, mas lá na prática, eu não sei como fazer. Eu não sei, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou sair desse curso, porque eu já estava terminando, já tinha terminado o contabilidade, técnico de contabilidade. Aí ela falou, de maneira alguma, você não vai desistir, você vai continuar, imagina, é uma oportunidade, você deve continuar. E eu, teimosa, persistente, continuei, mas eu tive uma ajuda, tive a ajuda de essa mesma amiga que me convidou, a família dela era uma família de professoras, né? Ela tinha várias irmãos, todos professores, e eles me acolheram. Então, eles acabaram me ajudando a preparar as aulas, né? Então, os primeiros dias foram bem difíceis e desafiadores. Não foi nada fácil. Deve ser muito bom ter alguém que te ajuda, te incentiva a persistir, né, nos seus sonhos, sempre tá junto. Porque eu acho que em todas as carreiras, né, eu acho que sempre tem alguém que é um suporte do outro, né, que é amigo, que é companheiro, que vai mesmo ajudar. Acho que deve ser muito ruim quando você tenta fazer alguma coisa e você só recebe crítica, sabe? Em vez de não receber apoio. E é bom quando as pessoas recebem apoio que, né, como vocês disseram, é um incentivo, mas também é para você lembrar, nossa, eu vou desistir, mas tem aquela pessoa me apoiando, eu vou fazer por ela também. Eu acho isso muito inspirador. Eu não conhecia na época, para vocês terem ideia, eu não vivia no mundo de professores, né? E o mimeógrafo, conhecem o mimeógrafo? Não faço ideia. Assim, de nome, assim, acho que talvez não. Chutaria alguém que faz... Hoje,
nós usamos a impressora. Fácil. Digita, passa lá, está pronta. As atividades estão prontas, né? Fáceis de fazer, joga então no Data Show, super prático. Nessa nossa época, não. Na nossa época, nós usávamos esse instrumento de trabalho chamado mimeógrafo, que ele que fazia as cópias. Então, para fazer as cópias, nós usávamos um carbono, né? Então, pegávamos a cópia, passávamos a matriz, né, no carbono. A folha que estava com a matriz ao contrário, era colocado nesse mimeógrafo com álcool, né? Então, aí nós rodávamos e era folha por folha. Uma folha rodava e saía a impressão. Então, essa família tinha um mimeógrafo em casa, na casa deles. Então, até isso, eles me ensinaram a usar e me ajudaram também a preparar as aulas, a organizar, para aplicar. Agora que a senhora descreveu o que é, a minha mãe também, ela já passou por essa fase, e eu lembro que ela é uma história até engraçada. Eu lembro que ela falou que ela estava fazendo isso, um aluno chegou e perguntou para ela: ô tia, você bebe por causa do cheiro do álcool? E ela falou não, explicou o que era. E falando em histórias engraçadas, você tem alguma história engraçada ou inspiradora para contar pra gente? Histórias mesmo, eu gostaria de falar um pouquinho a trajetória de cada aluno, porque são histórias inspiradoras. Cada aluno, quando você vê depois de formado, depois que você vê o aluno que passou por suas mãos e hoje eles estão no mercado de trabalho, eu acho que são histórias inspiradoras. Todas essas são histórias assim que vale a pena ouvir, sabe, ver e sentir, né? Então, hoje eu tenho um aluno, né, que hoje ele é um dentista, muito interessante, amigo, né, mas ele canta uma música, né, que até a mãe e o pai, até hoje ele fala assim: nossa, quando a senhora dava aula na pré-escola, a senhora ensinou essa musiquinha para o meu filho, hoje ele é um dentista já formado, e ele canta aos domingos. Eu falei: que música? Né? E aí ele falou assim: bom dia, titia Jane. Então era a musiquinha que nós cantávamos na pré-escola, né? Então diz que aos domingos na casa dele, de vez em quando ele canta a música da pré-escola. Então, eu vejo, é uma inspiração. Para mim é inspirador ver que, né, vários alunos hoje formados e hoje trabalhando, né, é gostoso. Até outro dia, foi um moço em casa entregar lanche. E ele estava de capacete, ele entregou o lanche e falou assim: boa noite, professora. Mas de capacete à noite, né? Não reconhece, né? Isso é como uma que depois que cresce, dificilmente, eu acho assim, ainda mais os meninos. As meninas a gente quase guarda mais a fisionomia. Os meninos mudam mais. É porque os meninos, eles demoram para amadurecer quando muda. Não, e depois usam barbas, né, bigode, então, E ele falou: boa noite, professora. Eu falei: quem é você? Né, porque aí eu tive que perguntar. Aí eu falei assim: não, tia, eu sou o Renan, fulano. Ah, que você lembra, isso aqui, que bom. Então, quer dizer, você vê, né, assim, esse reconhecimento de estar vendo, né, de cumprimentar e ver também trabalhando já, produzindo e formado. Né? Médicos, dentistas, donos de lojas, caminhoneiros, né, entregador de pizza, mas todos do seu jeitinho, com a sua característica. Isso daí é inspirador. Qual foi o momento mais gratificante na carreira da senhora? Mais gratificante? Como professora, assim. Eu acho que são vários, muitos mesmo. Eu dei aula no magistério, aqui no Colégio Objetivo, né? Tem algumas professoras que hoje estão na rede e que eu fui professora delas, né?
Foi um momento bem gratificante, trabalhar, passar para elas um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu dava aula de metodologia da matemática, justamente por gostar de matemática. Mas eu acho assim que o mais gratificante na minha carreira, tive 5 netos, né? Atualmente estou com 4, perdi minha neta, a Érica, mas eu dei aula já para 4 netos. Eu acho que isso é gratificante, né? Dei aula para os meus filhos, dei aula, agora só falta a pequenininha Maria Luísa, que já está no 1º ano, mas eles não gostam muito não, viu? De ser alunos da avó. Mas para mim eu acho assim bem legal, sabe? Mas assim, por quê? Por qual motivo? Eu não consigo tratá-los como neto em sala de aula. Então, um puxãozinho de orelha. Eu não consigo, eles são alunos. Dentro da sala, eles são alunos como os outros, né? Eu já passei por isso, só que o meu foi mãe. Minha mãe era professora. E eu também acho que era igual, me tratava como aluna. A única coisa que ela não ligava, eu de eu chamar de mãe, não tinha um problema nenhum. Só que eu acho que o que, não sei, pode ser outros motivos dos netos da Sarah não gostar, mas o que eu não gostei é de sempre você tem que ser a exemplar, sabe? O centro. Tipo, mas é que sua mãe é professora, você tem que ser tal coisa. E eu acho que essa cobrança é meio difícil. É verdade. E assim, em relação aos amigos também, né? Então você tem que se policiar para chamar a atenção, você tem que saber como chamar a atenção do seu neto perante aos outros, você tem que tratar de maneira igual. E é complicado fazer essa divisão, né? Mas eu acho que isso foi bem gratificante. E entre outros, né, de ver outras, né, como eu disse para vocês, de ver os formados enfrentando aí o mercado de trabalho, né? Hoje eu tenho alunos que são avós, para vocês terem ideia, porque eu já trabalho há 47 anos, desde 78, é isso? 46 anos, né? Fez 46 anos agora trabalhando. Se caso não fosse a escolha professora, teria uma segunda opção? Costureira. Olha, Que diferente. as pessoas só falam algumas outras coisas. Porque eu estou dizendo, porque eu fui induzida pela mãe a trabalhar em casa, e eu desde pequena sempre ajudei minha mãe a costurar, né? Então minha mãe me ensinou a costurar, então eu sempre gostei, né? Não tenho esse tempo para isso, mas tem minha maquininha lá de costura, né? Para fazer algumas coisinhas, é meio raro fazer por falta de tempo, mas seria uma das coisas que eu acho que eu faria. Eu acho que eu gostaria de saber costurar, porque acho que deve ser legal. Falar, eu tenho que sair e fazer uma peça. Isso. Vamos lá, Eu tenho ideias, né, assim, gosto, né, eu ajudei muito minha mãe com costura. Minha mãe nos sustentou também, né, costurando. Qual conselho a senhora daria para os alunos para aproveitar ao máximo a experiência escolar? Aproveite. Aproveite mesmo, você falou a palavra certa. Aproveitar o máximo. Como aproveitar? Aproveitando, né, não desperdiçando tempo. É claro que tem horas para brincar, tem um momento de brincadeira, tem momentos para se divertir, tudo mais, aproveitar o máximo. Porque essa oportunidade de estudar passa tão rápido e não pode perder. Entendeu? Não vou prestar atenção, o professor... Não, tente o máximo, que vai fazer falta. E tudo que ensino não ocupa lugar, né? Mas ele expande, né? Ele mostra, abre horizontes. Então, aprender, ser culto, ler muito, estudar, conversar. Então, tem que aproveitar. Aproveite estudar sempre. Não só na escola, porque a gente aprende, né? A vida é uma escola, né? Verdade. A vida é uma escola, eterna escola. Quando te vem um momento feliz na sua cabeça, qual momento é esse? Momento feliz? Família. Família para mim é momento feliz.
ver meus filhos todos juntos, conversando, brincando, comendo. Eu acho que família resume bem momentos felizes. Tem alguma profissão que a senhora gostaria de fazer, de trabalhar? Acho que agora o que eu quero mesmo é parar de tudo, curtir a casa, curtir a minha vida, a família, aposentar. Já sou aposentada, mas é parar mesmo. Bom, agora a gente tem um momento que é o bate-bola aqui do podcast, que a gente te pergunta uma coisa e uma resposta bem rápida. Uma coisa que você não suporta. Briga, Você adora. conversar, Um sonho, sonhar sempre, Um medo. da morte. uma pessoa que a senhora admira. Minha mãe, Um lugar. praia, Uma cor, rosa. Uma viagem. Ai, lugares que tem praia. Adoro também. uma música, Louvor a Deus. Um filme. Filmes romance, mas eu não guardo nomes, não vou falar. uma comida, Churrasco. Uma frase. Ai, Senhor, como é bom te louvar. Agora, Tijane, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos que estão nos assistindo e o pessoal de casa também. Ai, sim, viva a vida, gente. Cada minuto, cada segundo, aproveite. Tem horas que a gente briga, reclama, discute, questiona, mas tudo isso faz parte da vida. E outra coisa, a vida foi feita para viver. E se por um acaso você errou, saiba que o erro pode ser consertado. E é uma maneira de se transformar num aprendizado, de mudança de comportamento, mudança de vida. Então, apenas viva, sempre, sempre vivendo. Com amor, carinho e atenção. Bom, gente, nosso episódio fica por aqui. Beijão, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Tchau! Tchau!